Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de trazer para vocês mais uma dica de literatura infantil. Jeca, o Tatu, de Ana Maria Machado. Esse aqui é um livro que lembra bastante aquela fábula do rato do campo e o rato da cidade. Mas, na minha opinião, esse aqui tem um diferencial, porque ele mostra que tanto o campo como a cidade tem coisas interessantes. No caso aqui não seria o campo, seria a mata, a floresta. E essa mata já fica claro aqui na historinha que fica próximo à cidade. Então os animais que vivem nessa mata, incluindo o Jeca, tem um contato muito próximo com as pessoas e os moradores da cidade. Então, o que acontece? O Jeca é um tatu que vive a maior parte da vida dele cavando túneis embaixo da terra. Então, ele vive isolado muitas vezes, até mesmo dos seus amigos. Mas tem um momento no momento do dia deles que eles se encontram para contar histórias. E o Jeca, ele geralmente não tem histórias para contar, ele simplesmente fica ouvindo os outros personagens contando as histórias. E as histórias normalmente são recheadas de aventura. Os moradores, então, dessa mata, né, os amigos do Jeca, eles, por exemplo, viram um pescador no rio, ou outro, o coelho viu algumas pessoas que estavam acampando na beira do rio e conseguem ver o que essas pessoas estão fazendo. Então, todos os dias eles se reúnem e ficam contando essas novidades. Enquanto isso, o Jeca não tem novidade nenhuma para contar. Acontece que um dia ele cava tanto que ele faz um túnel enorme, ó, que ele está trechinho, porque ele não tem nada para contar para os seus amigos, não tem nenhuma história. Ele passa o dia cavando túneis embaixo do chão. Um dia ele cava tanto que ele ele sai na beira de uma estrada e nessa estrada há um carro. Ele resolve, o carro está estacionado e o dono do veículo então está trocando o pneu do carro. Enquanto isso, o Jeca entra dentro do carro, pega uma carona e vai até a cidade. Nessa cidade, então, ele conhece várias coisas que lá na mata ele não via. Ele fica impressionado com todo aquele movimento, com todo aquele barulho, com todas aquelas pessoas, com todo aquele mundo acontecendo. E aí ele resolve ir até uma praça e lá ele começa a cavar. Aí ele percebe que até mesmo embaixo da terra a cidade é diferente da mata. Lá ele encontra um ratinho e o ratinho explica para ele o que são todos aqueles encanamentos, que tem canos que levam água limpa, outros levam água suja, né, o esgoto, o escoamento da chuva da cidade, que há canos que levam fios de telefone. Então o ratinho vai explicando tudo para ele. E aí ele fica muito interessado, aprende várias coisas e percebe que na verdade lá na mata é mais agradável para ele poder viver. E aí ele tá lá no meio, né, da cidade, conhecendo todas aquelas coisas. Chega um momento que uma retroescavadeira pega uma pá de terra e ele está em cima dessa terra e ele acaba sendo levado por uma caçamba de volta para um lugar que fica próximo à mata. E aí ele fica feliz, né? Estou de volta para casa. E a partir daquele dia, depois de tantas experiências que ele teve na cidade, ele também tem histórias para contar para os seus amigos. E agora ele é muito feliz e feliz. Então eu achei a historinha muito interessante porque, diferente do rato do campo e da cidade, que mostra como se a cidade fosse um lugar desagradável e com excesso de poluição e de bandidagem e de coisas assim perigosas, aqui mostra sim que a cidade é um lugar de movimento, que não há tranquilidade, mas também há progresso e há experiências interessantes para a gente poder aprender com elas. Então assim acontece com o Jeca o Tatu. Ele volta sim para o seu lugar de origem, na mata, mas ele volta cheio de experiências novas para contar. E aí eu achei que esse foi o diferencial dessa historinha, mostrando que tanto o campo como a cidade, no caso o campo sendo a mata,
tem coisas interessantes e ricas e é sempre bom aprender com as nossas experiências. Então fica a dica de leitura aqui. Ana Maria Machado é uma grande autora de livros infantis, tem uma contribuição muito grande nessa área. Então fica a dica, esse livro é adequado para crianças um pouco maiores, né? De 8, 9, 10 anos, até mais um pouco do que isso. E então até a próxima, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, podem compartilhar e curtir. Fiquem à vontade. Até a próxima.